E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, para hoje falar de sociologia. A gente está dentro, na verdade, da nossa grade de horários de sexta-feira de ciências sociais para falar de antropologia. A gente vai começar em uma série dentro do curso de sociologia, falando de antropologia, das principais práticas, dos principais métodos, os principais antropólogos, os que você precisa saber para poder fazer o Enem e demais vestibulares, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E vocês sabem que é aquele ritual padrão. Janeiro é um mês relativamente fraco de visualizações e eu preciso muito da força de vocês, preciso muito do apoio de vocês, certo? Se inscreve no canal e curte e comenta, porque engaja o vídeo, isso é importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho rumo aos 400k, aos 400 mil inscritos, certo? Tem sociologia, com antropologia, história da arte, filosofia, história geral, história do Brasil, tem muita coisa para o Enem e demais vestibulares. Gente, vamos lá, vamos entender a antropologia. Vamos começar pelo conceito que já explica muita coisa para a gente, o que eu costumo dizer de a etimologia, né, do conceito. A palavra antropologia, o conceito do termo antropologia vem do grego, onde anthropos significa homem, ser humano, logia vem de logos, do grego também, que significa razão. Inclusive quem viu as nossas aulas de filosofia que a gente atualmente está falando na filosofia sobre neoplatonismo, você tem um nous, né, no conceito do neoplatonismo, que você também pode chamar de logos. Logos é inteligência, razão. Então, a antropologia faz o estudo dos seres humanos, dos homens, dentro do espaço e do tempo. E aí vai se diferenciar um pouco da ciência, da sociologia, que vai estudar a sociedade atual. A antropologia está estudando os seres humanos, o comportamento humano, tá? Desde o início da história da humanidade. Então a gente está falando de um estudo de milhares de anos até a atual, até o estudo desse comportamento humano para a atualidade. Então essa é a antropologia. Antropos, seres humanos, homem, ser humano, logos, logia, a inteligência, a razão, o estudo, certo? Mas a gente sabe também que estudar civilizações, estudar culturas, estudar cotidiano, cultura, nesse caso a gente coloca como cotidiano, isso é uma prática, é algo que existe desde muito tempo. Eu só gostaria de lembrar aqui, por exemplo, acho que a gente sempre vai citar ele porque é muito importante se a gente pensar em Homero. Heródoto. Heródoto, para quem não sabe, é chamado, né, considerado chamado de o pai da história. Ele fazia suas viagens pelo mundo grego, não só pelo mundo grego, mas pelo mundo antigo, conhecendo, contando as suas histórias. Esse era Heródoto e ele sempre registrava essas histórias, né, o Heródoto. Inclusive, para quem gosta de videogame, aí tem ele. Ele é um dos caras que te segue no Assassin's Creed Odyssey, né, que foi o último Assassin's Creed pelo mundo grego. Ele vai registrando tudo. Ele já estava ali estudando outras civilizações, outras culturas. O Heródoto estava fazendo isso já, certo? E a antropologia é o estudo do outro. O outro enquanto aquele que vive numa cultura diferente da sua. Aquele que vive, quando a gente fala o outro, é aquele que de fato ele não é o cara que mora, que é seu vizinho, mas ele tem um costume um pouco diferente seu, porque ele toma café numa outra hora que a sua. Não, a gente está falando de culturas diferentes de fato. Você ir para uma outra região do planeta, você estudar outras culturas em diversos tempos, espaços e tempos. E o Heródoto ele já fazia isso. Quando você chega, por exemplo, na história da Idade Média, você já tinha os andarilhos, que de fato andavam pela Idade Média, conhecendo outras culturas, outras coisas. Quando você chega no período colonial aqui no Brasil, no período das grandes navegações, você tem aqueles que de fato vão para registrar a história, para contar a história de outras culturas, né? As sociedades indígenas aqui foram estudadas. Porém, a antropologia, ela se torna uma ciência, esse estudo das diversas culturas se torna ciência quando a gente tem
as ciências sociais, de fato, a sociologia se tornando ciência. É a mesma coisa a história, a ciência humana, né? A antropologia é uma ciência humana. Então ela está naquele bojo que a gente fala lá do século XIX, de quando a sociologia se torna ciência, da importância de Auguste Comte, certo? E é claro que a gente vai passar pelo iluminismo até chegar aí, o iluminismo que vai valorizar uma razão, que vai valorizar uma ciência. Então, o iluminismo no século XVIII, principalmente no final do século XVIII, é muito importante para a gente chegar nesse século XIX e definir que existe uma ciência que vai estudar as diversas culturas. E aí entra aquele conceito que eu já falei para vocês quando a gente conceituou sociologia em Comte ou Comte. Se torna ciência a partir do momento que você define um método para poder estudar, que não é... Você tenta sair do senso comum, você sai daquele senso comum de que eu acho que é isso, porque minha não sei o quê. Você sai desse senso comum, você cria-se um método. Na verdade, você vai criar vários métodos, porque você pode ter uma gama gigantesca de experimentações e uma disciplina para aquilo, certo? E aí sim... A antropologia, o estudo das culturas, o estudo das sociedades, das diversas culturas, os cotidianos, se tornam de fato uma ciência estudada, seríssima. E aí que a antropologia, ela tem ramos, tá? A gente não vai definir a antropologia só como um método. Existem ramos da antropologia. Na verdade, como eu falei para vocês, existe uma gama gigantesca. O objeto de estudo da antropologia é enorme. As formas, os métodos são enormes. Então, vamos trabalhar aqui com dois ramos, por exemplo, que são considerados bem fortes, principais. A gente tem o que a gente chama de antropologia física, que a gente pode chamar também de antropologia biológica, muito utilizado no século XIX. A gente vai ver hoje como que essa antropologia é bem utilizada no século XIX. Ela está muito ligada à teoria da evolução das espécies, certo? Afinal de contas... É um negócio que a gente já falou, quando a gente pega lá na aula de sociologia também, que o Comte utilizava, ele definia que a sociologia, um método de estudo para a sociologia, para ele, que é o primeiro, ele vai definir que vai ser parecido com o método das ciências da natureza, porque é o método que se conhecia, não existia ainda ciências humanas, estava surgindo ali com ele. Então ele utilizava o método das ciências da natureza, uma evolução, certo? Então a antropologia vai passar por esse processo. Então essa antropologia que a gente chama de antropologia biológica ou física, ela está tentando estudar através da genética, ela está tentando estudar a evolução humana através da genética, através dessa teoria da espécie mesmo. Por isso que é muito importante, ela utiliza muito estudo de fósseis, certo? É por isso que tem muita gente, é por isso que muita gente não entende, mas a arqueologia, ela é ligada à antropologia, ela está dentro do ramo da antropologia por estudo dessas culturas. Não fica só na de fósseis, tá? Não é só na de fósseis, mas ela inicia ali. Certo? Então tem muita gente que, por exemplo, fala assim, ó, eu na minha cidade eu quero ser arqueólogo. Ah, mas não tem graduação de arqueologia. Existem pouquíssimas graduações de arqueologia, mas a arqueologia no Brasil é muito forte, tá? A arqueologia, tanto pré-histórica quanto colonial no Brasil, é muito forte. Já tive uma experiência com arqueologia, pequena, mas tive. Mas tem uma grande paixão, tá? Por estudo de arqueologia. E aí não sabe por quê. Fala, aí você vai procurar o curso, antropologia é o caminho. Se você não pode ir numa outra universidade, se eu não me engano é no Rio Grande do Sul que tem, então, mas, por exemplo, em Belo Horizonte, você vai fazer antropologia na UFMG. Tudo bem, você pode fazer geologia e tal, mas aí você tem um ramo muito grande. Então, essa arqueologia que a gente está falando, essa antropologia física ou biológica, ela está bem ali no início, no século XIX, utilizando muitos métodos das ciências da natureza mesmo, tentar estudar o ser humano através das suas mutações genéticas, através de estudo de fósseis, entre outras coisas. E aí você também tem a antropologia cultural, que ela está ali também em antropologia social, que aí você já está tentando dar um lado que desprender um pouco dessa questão física, biológica da teoria da evolução das espécies
e você está estudando muito mais a mente humana, por isso que ela está bem ligada à psicologia, tá? É uma dica que eu dou. O que a gente chama de ciências vizinhas. A história está ligada à antropologia, ligada à sociologia, são ciências vizinhas. Elas se adequam, elas se ajudam, contribuem. A psicologia, o estudo da mente está aí, que é muito importante também. Afinal de contas, não dá para estudar a humanidade sem estudar a mente humana. Isso é interessante, isso é muito importante. A contribuição dos estudos, né, de mentalidades. E aí, ela está ligada a esse comportamento, a culturas. Então, você vai ter, dentro da antropologia cultural, o estudo de ritos funerários, como que se estuda esses ritos funerários. Quando eu fiz uma aula sobre aqui no canal, sobre pré-história do Brasil, por exemplo, que eu falei das sociedades sambaqueiras, que são as sociedades dos sambaquis, que os sambaquis são amontoados de conchas e restos humanos, que às vezes a gente acha que é uma rocha, mas na verdade é um sambaqui. Tem essa aula aqui, ela é uma aula, é um vídeo que eu gosto muito aqui no canal, que eu fiz no ano passado, e é um dos vídeos bem assistidos aqui do canal. Eu até falei que a gente consegue identificar nessas sociedades sambaqueiras que existiam ritos, você consegue identificar que existem hierarquias dentro da organização social, ainda que muito rudimentares, por conta de como que os corpos eles são definidos através das descobertas arqueológicas, como que eles são sepultados, se eles são sepultados com mais espaço, ou se tem mais gente junta, então você consegue definir mais ou menos quem que seria um chefe, se existia um rito funerário, se existem flechas, artefatos, né, como flechas ali em volta. A antropologia ela está pegando tudo isso. Então nós temos o estudo desses costumes, nós temos não só, como eu estou falando para vocês, é no espaço e no tempo. Então a gente estuda também as culturas que a gente tem na atualidade, certo? Então, por exemplo, quando eu fui conhecer a etnia dos Koikuro, uma etnia belíssima, por exemplo, do Xingu, do Parque Nacional do Xingu, né? A gente percebe o estudo da antropologia, o quanto que a gente aprende com a outra cultura, o quanto que é diferente, certo? Isso tudo está ligado. E então, a gente, na antropologia cultural, a gente pega, por exemplo, como que funciona a etnologia, né? Os símbolos, a etnografia, né? Qual que é a grafia, qual que é a forma de comunicação, de linguagens. Inclusive, é um negócio que tem muito, inclusive, que muitas pessoas da letras, muitas pessoas das linguagens entram, né, dialogam muito com o campo da antropologia. Muitas pessoas, por exemplo, vão trabalhar com arqueologia dentro do contexto que eu falei para vocês na antropologia. Isso é muito legal. Então é um campo muito amplo que não dá para você definir em 5 minutos. Por isso que a gente vai falar bastante aqui em aulas aqui, sempre voltado para os vestibulares, né? E a antropologia não é só importante para você simplesmente ter um trabalho acadêmico e estudar uma cultura ou alguma coisa assim. Ela é importante, inclusive, para políticas públicas. E para isso a gente tem, inclusive, a antropologia aplicada, que é como que você vai pegar todos esses estudos que existem e vai aplicar, por exemplo, numa política pública. Então é muito importante que a preservação da cultura humana, a preservação dos estudos da humanidade, isso é muito importante em todas as sociedades. Porque como que você vai pegar esses dados, colocar a importância dessas culturas historicamente, tanto historicamente quanto atualmente, e vai colocar isso para políticas públicas, determinados grupos sociais, determinados grupos culturais dentro dessa sociedade. Então é através dessa antropologia aplicada, graças à antropologia aplicada e de vários outros fatores, de manutenção cultural, de preservação cultural, ambiental também, que a gente consegue, por exemplo, definir políticas públicas de preservação da cultura indígena no Brasil, de grupos de quilombolas. Então, existe também, a antropologia, ela precisa ser também colocada como um braço, tá, do Estado para definir essas políticas públicas. Logicamente que aqueles estados aqueles governos que não querem saber disso, eles também ignoram as ciências humanas, então acabam ignorando a antropologia. Mas a antropologia é extremamente importante. E aí a gente começa a focar um pouco mais. Como eu falei para vocês lá no século XIX, com a influência da teoria das espécies, a gente sabe que a gente vai ter aí uma primeira linha de raciocínio da antropologia, que vai ser, lá no século XIX, que vai ser a antropologia evolutiva.
Bom, a antropologia evolutiva, ela vai se apegar muito a fatores ligados aí ao darwinismo social. Lembrando que, acho que todo mundo aqui já deve saber, deve estar claro para todo mundo, que o darwinismo social não é uma teoria fundada por Darwin, por Charles Darwin, mas é uma teoria que tenta pegar a evolução das espécies de Darwin e aplicar às sociedades, às ciências humanas. Com aquela crença de que todas as sociedades evoluem. Algumas evoluem mais do que as outras, porque algumas estão aí estão aí funcionando há mais tempo, né? Estão organizadas há mais tempo. E nesse caso, a gente entra até com o eurocentrismo, né? Os europeus lá no século XIX acreditando que eles eram mais evoluídos do que qualquer outro tipo de cultura no mundo, né? Aí você entra a questão da eugenia, de que eu nasci em berço de ouro e você não. Então a antropologia evolutiva, né? Ela vai ter esse caráter de acreditar que as culturas vão evoluindo, né? E só para constar, a gente precisa entender, hoje a antropologia entende, as ciências humanas de maneira geral, que a gente não pode trabalhar com inferioridade ou superioridade, e sim com diferença, tá? Que fique claro para isso. Então você não pode simplesmente chegar e falar assim, a cultura dele é inferior à minha, é diferente da sua. Isso não significa que você não possa fazer críticas. Se você ver, inclusive, vamos pegar um caso básico de exemplo de atual e direitos humanos. Eu não posso simplesmente pegar uma sociedade, por exemplo, e aqui a gente não está fazendo críticas em relação a generalizando, eu estou dando um exemplo. Há um país que é um país extremamente fechado, por exemplo, no Oriente Médio, e falar assim, esse país... as mulheres não podem aparecer, que não sei das contas. Mas se você está falando que a antropologia diz que não dá para trabalhar com inferior, superior e sim diferente, eu só tenho que entender que lá é diferente. Não é bem assim, porque a gente precisa entender também que essa mulher ela não pode se mostrar em tal país. Eu estou falando lá, mas aqui tem vários outros casos também, tá, gente? Isso aí é evidente isso, né? A questão do patriarcalismo no Brasil é muito forte também. Aí você pensa assim, é só diferente? Não. A partir do momento que aí essa mulher ela não tem o direito de escolha, aí a gente tem que fazer a crítica mesmo. Tem que fazer a crítica mesmo, a gente tem que pegar pesado em relação a isso. Mas a gente não está... e a gente já está saindo um pouco desse campo da antropologia, tá? Isso não impede da gente fazer críticas, ok? Então essa antropologia que a gente falou aí, evolutiva, trabalha com isso. E ela foi utilizada como justificativa lá no século XIX para o neocolonialismo. Principalmente para as dominações e influências culturais, as várias formas de imperialismo dos países europeus e dos Estados Unidos, na América, mas principalmente na África, na Ásia, na Oceania também, entenderam? E lá no século XIX, inclusive para dialogar e tentar ou fazer críticas ou simplesmente dialogar com a antropologia evolutiva, a gente vai ter a antropologia difusionista. E o que se trata? O nome já diz, uma antropologia da difusão. Ela está tentando discutir os aspectos culturais que vão se misturar dentro dessas culturas que se encontram, certo? Dentro dessas culturas que se encontram, por exemplo, o branco europeu britânico, colonialista, que chega lá e divide a África em várias partes para ele, passa a ter culturas, passa a impor sua cultura dentro de várias sociedades tribais, definindo ali uma língua, definindo um padrão de vida, definindo uma cultura que eles vão ter. A antropologia difusionista vai tentar discutir qual a fusão, qual que é a relação cultural que essas duas sociedades elas vão ter, que essas duas culturas vão ter. Será que vai ser só uma cultura que vai levar, que vai ser de um jeito? Será que uma vai impor sobre a outra? Nesse caso a gente está falando de uma imposição cultural, mas será que não vai se buscar, não entra um elemento de circularidade cultural? Será que não há um elemento de pegar essa cultura também e ter um conhecimento, um aprendizado com essa cultura? Assim como a gente sabe, por exemplo, vou dar um exemplo na história que é interessante, a criação da Idade Média com costumes germânicos, né, pagãos e com costumes romanos, cristãos, por exemplo, sabe? O que gerou isso?
qual que é a relação dessa cultura. Então, no século XIX ainda a gente vai ter esse estudo, principalmente por conta dessas diversas trocas culturais, na maioria das vezes por influência dos europeus, né, influência na imposição dos europeus, mas a gente precisa ter um ramo da antropologia que vai tentar discutir isso, que vai tentar falar sobre isso, o que isso está gerando para essas culturas. E aí a gama, né, o leque de opções de escolas antropológicas vão crescendo até a atualidade. Então, por exemplo, a gente chega no final do século XIX, passando agora para o século XX, a gente costuma dizer sobre a escola americana do Franz Boas, que ele vai falar para a gente? Ele vai tentar estudar, ele era um alemão/americano, que vai tentar discutir os conceitos de cultura, identificar essa diversidade cultural. A escola americana tem muito disso, sabe? A da antropologia, de identificar uma diversidade cultural e cada cultura com a sua especificidade, o que é bem interessante. Inclusive, esse ponto da diversidade é muito importante dentro da escola americana, que é uma contribuição muito grande para a antropologia. A gente tem também uma escola britânica de Malinowski, por exemplo, que vai falar para a gente, que vai tentar se afastar ainda mais dessa questão da evolutiva, né? daquela antropologia evolutiva que a gente viu, que a escola britânica... A gente vai falar disso de muito aqui no canal, tá, gente? Hoje a gente está passando os conceitos gerais para vocês entenderem, de fato, o que é essa diversidade, esse conceito de antropologia. Mas a escola britânica ela vai tentar estudar uma cultura naquele tempo, tentando não pegar a interferência do passado do que se aconteceu ali. Então, ela tenta se afastar de conceitos, por exemplo, da teoria evolutiva ou da antropologia evolutiva. Assim como também nós temos a escola francesa, famosíssima ali por Mauss, né? Marcel Mauss, que vai falar para a gente, inclusive, que ela tem um lado teórico muito forte. A antropologia, isso em questões de métodos também, que eu pretendo trazer para vocês aqui nessa playlist aqui, que está da playlist de sociologia, os métodos, a antropologia participativa, existem vários, observativa. A francesa ela vai tentar observar essa diversidade, as culturas, identificar, por exemplo, a etnologia, a etnografia, tentar analisar a fundo, sistematicamente, as linguagens dessas culturas antigas. E é claro que também não se baseia assim, dentro da França ou dentro de tal só existe esse tipo. Não, por exemplo, a gente tem, claro, uma grande contribuição que eu não poderia chegar e fazer um vídeo introdução à antropologia aqui para vocês, sem falar do estruturalismo de Claude Lévi-Strauss, que é extremamente importante como antropólogo, enquanto pensador do século XX, a partir lá de 1930, 1940, que vai tentar trazer essa antropologia estruturalista. E o que é isso, sabe? A grosso modo eu falo para vocês, porque a gente, como eu falei, a gente vai estudar isso bastante aqui, que tenta encontrar aspectos duradouros e estruturais nas diversas culturas que estuda para ver se existe alguma semelhança de estruturas dentro dessas diversas culturas, desses diversos cotidianos que se estudam, elementos duradouros. Por isso que a gente fala de estruturalismo. Então, o Lévi-Strauss é muito importante, o Claude Lévi-Strauss é muito importante para a antropologia, um dos grandes nomes, na verdade. Bom, espero que vocês tenham entendido esses conceitos básicos, espero que eu tenha passado para vocês uma noção da importância da antropologia, tanto para uma política pública, para uma política de Estado, tanto quanto para o estudo importante, acadêmico, cultural de uma sociedade, de uma cultura, o estudo cultural de uma cultura. E é isso. Aí nas próximas aulas a gente vai trabalhando com conceitos mais aprofundados, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham notado tudo isso, que isso tudo é muito importante, tá? Amo vocês de coração, grande beijo, fui!